desafiadora. No primeiro episódio, você viu a minha fase como mãe, uma jovem mãe, e agora eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como eu me tornei uma empreendedora e mãe, né? E os desafios aí que nós enfrentamos. O Vitor já estava com 12 anos, eu mudei para Limeira. Na época eu estava morando em Bauru, eu e o Vitor, e eu vim para Limeira para morar junto com o André, de fato, depois de 7 anos de namoro. E foi muito desafiador para nós, porque chegando aqui o André acabou perdendo o emprego que ele tinha como um representante. Deus prepara as coisas para nós, eu tenho muita fé nisso, porque quando a gente se acomoda também, a gente só segue a vida, né? E nesse perder o emprego, nesses desafios, o André acabou conhecendo uma pessoa que trabalhava com máquinas que fazem as semijoias. E ele se tornou representante dessa empresa que faziam, né, semijoias, e ele foi vender essas máquinas. E ele pôde conhecer esse mundo que é aqui em Limeira, semijoias de fabricação própria. Então ele visitava todas as fábricas. Eu trabalhava ainda numa empresa, né, como funcionária há 11 anos. E ele resolveu que gostaria de empreender. E ele pegou um pouquinho de semijoias de cada fábrica, mandou banhar. Na época a gente nem pagou o banho, não me lembro direito. As pessoas, todas amigas do André, falaram: depois você paga quando você vender e tal. E eu peguei uma caixinha pequenininha, coloquei essas semijoias dentro e fui para um evento que ia ter na empresa que eu trabalhava. E lá foi onde eu fiz a minha primeira venda de semijoias de R$ 980. Eu nunca vou esquecer esse valor que foi tão simbólico, porque quando eu voltei para casa, a gente que tinha uma média salarial ali de 3, 4 mil reais, eu vender em 50 minutos, 40 minutos, R$ 980, eu voltei para casa muito empolgada e falei: é isso, André, a gente precisa trabalhar com semijoias. Na verdade, para fazer essa transição de carreira, foi um grande frio na barriga, porque a gente saiu de uma coisa segura para realmente investir num sonho que ainda não era palpável. Foi desafiador para nós, porque eu sendo mãe, né, tendo tantas responsabilidades, com o Vitor, que ainda era totalmente dependente de mim, né, pagar colégio, pagar dentista, médico, né, todas as suas necessidades básicas também, a gente resolveu se desafiar, dar um passo para trás para que a gente mudasse a direção da nossa vida. Essa venda de R$ 980 que eu fiz foi assim um marco onde a gente decidiu empreender mesmo. O André começou a empresa, eu ajudando paralelamente, continuei trabalhando fixo e 6 meses depois a gente resolveu abrir uma loja e eu fui cuidar dessa loja. Ali a nossa primeira venda, eu lembro que foi de R$ 3 mil. Aí eu fiquei preocupada, porque eu falei: gente, eu tenho um filho para cuidar, eu tenho muitos desafios, a gente fez bastante dívida investindo no negócio e eu preciso que isso dê certo. E ali foi uma virada de chave para mim, porque ali só dependia de mim. Então não era mais culpar ninguém. Eu ganho pouco, meu patrão isso, meu patrão aquilo, eu não estou contente, eu não quero, mas também não mudo de vida. Como dependia só de mim, foi muito importante, porque eu entendi que arregaça as mangas e vai trabalhar, porque você tem uma vida melhor para dar para o seu filho. E foi isso que eu fiz. Em 6 meses de empresa, a gente já tinha aí um faturamento muito, mas muito superior ao que nós ganhávamos. Foram trabalhos intensos, 12, 18 horas por dia de dedicação, mas que também me dava tempo para estar com meu filho, porque meu filho ia comigo para a loja, a gente passava um tempo junto, ele me ajudava, inclusive, a encartelar as peças, a colocar preço nas peças. Eu consegui conciliar bem a maternidade empreendendo, porque ao mesmo tempo que eu estava dedicada a esse negócio crescer, a fazer esse filho, né, crescer, eu tinha o meu filho perto de mim também. Então, me trouxe realização também, me trouxe felicidade. Saber que eu não estava presa num lugar do qual eu não tinha contato com meu filho, né? Então, comecei a entender que aquela liberdade que estava me dando em empreender, apesar de ter muita dedicação e trabalhar muito, também me dava muito prazer. E muitas vezes eu estava com o Vitor num shopping, numa fila de banco, numa sorveteria, e eu surgia ali a venda, eu mostrava a venda, o Vitor me ajudava. Foi tão
tão gostoso isso, né, de ter essa liberdade de estar trabalhando, mas ao mesmo tempo estar com o meu filho, foi quando, aos 35 anos, eu tive muita vontade novamente de ser mãe. E mesmo com a vida nem tão decidida ainda, né, ainda com desafios pela frente, apesar de já ter uma empresa que já estava começando a ser reconhecida, né, no mercado das semijoias, eu resolvi ser mãe. Eu perdi o primeiro bebê dessa jornada que eu resolvi ser mãe. E foi um momento muito difícil, porque a gente também estava passando por uma crise na empresa, uma crise em 2014, né, que estava tendo no Brasil, e eu naquele caos todo, mas eu queria tanto ser mãe também, e isso não podia me impedir, né, apesar de todos os desafios, de realizar esse desejo de ser mãe novamente. E aí, pouco tempo depois, 2 meses depois, eu engravidei novamente. Foi difícil, foi uma gravidez complicada também, mas foi muito realizador, né, eu poder ser mãe de novo. E veio o Arthur, uma criança tão linda, tão abençoada. A gente passou aí diversas provações nesse período da gravidez. Eu tive que me ausentar da loja. Eu tinha 3 funcionárias apenas na época trabalhando comigo, e o André tinha 3 trabalhando com ele na produção. Então a gente tinha 6 pessoas ao todo. Eram poucas pessoas realmente para eu poder me ausentar, mas eu precisei naquele momento. E quando o Arthur nasceu, com 2 meses, eu já ia para a loja com o Arthur e ele estava ali comigo. O Vitor já estava ali com seus 16 anos, já era um adolescente, um menino maravilhoso, extremamente educado, gentil. Então ele já tinha ali seus projetos também, muito estudioso sempre. E eu me dediquei a esse bebê junto com a Mazuki. Então o Arthur, né, a Mazuki tem 12 anos de história e o Arthur tem 9, quase 10. Então o Arthur veio praticamente, né, pouco tempo depois da Mazuki, e eu cuidei dos dois juntos. Eu fui aprendendo esse movimento entre empreender, ser mãe junto. E foi assim muito desafiador, mas foi muito gratificante para mim também ter o meu tempo ali com meu filho, também poder levar ele para o trabalho, ou estar em casa e direcionando minha equipe que começou a crescer. Comecei a ter muito mais colaboradores, comecei a estudar também o que era ser uma empresária, porque eu passei, né, aí de empreendedora para empresária, onde eu tive outros desafios, né, que era liderar uma equipe muito maior, setorizar cada equipe, né, cada setor da empresa ali. Então eu fui também estudar, fui buscar mais informações, sempre junto com o André me apoiando em tudo. O André sempre cuidou da parte financeira da empresa e eu fiquei responsável pela parte comercial e do marketing, que é minha veia, é o que eu gosto, né? Do marketing, de falar com pessoas, de vender. Eu amo vender. Às vezes eu atendo até hoje na loja, mesmo tendo uma equipe. Quando eu estou na loja, eu gosto de estar lá atendendo, falando com as clientes, conhecendo a história de cada uma de vocês também, que eu acho extremamente realizador, né? Ver de onde vocês começaram, onde vocês estão. Eu gosto muito mesmo de ouvir. Gosto de falar a minha história também, para que vocês entendam que ser mãe, ser empreendedora, ou ser o que você quiser, o sucesso só vai depender da sua vontade, do seu desejo de fazer algo maior. Que todos nós podemos ter sim uma vida melhor, para dar mais condições para os nossos filhos, para que eles vivam essa vida da melhor forma, porque a vida ela é maravilhosa. É exatamente por isso que eu vou te contar no próximo episódio como é se tornar uma realizadora de sucesso.